Olá, alunos e alunas, essa é mais uma aula do nosso canal. Vamos estudar a respeito de múltiplos e divisores, conteúdo esse do sexto ano. Vocês já conhecem algumas coisas a respeito de múltiplos e divisores, pois já estudam isso há algum tempo. Então, dessa vez, nós vamos nos aprofundar mais a respeito desse conteúdo e espero que vocês tenham um bom proveito. O que são múltiplos? Observe a sequência: 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 e assim por diante. Observe que dá para perceber nessa sequência um padrão. Começa no 0, vai para o 4, depois para o 8, depois para o 12 e assim por diante. É fácil perceber que esses números estão crescendo numa ordem e essa ordem é uma soma de 4. Então veja que nessa lista existe um padrão que se repete infinitamente. Dizemos então que essa lista é a sequência dos números naturais múltiplos de 4. 0 mais 4 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 mais 4 é 12 e assim por diante. Então vamos ver alguns exemplos de múltiplos. Os múltiplos de 5, 0, 5, 10, 15, 20. Toda vez que a gente for escrever uma lista de múltiplos, a gente sempre vai iniciar por 0. Por quê? Porque os múltiplos de qualquer número será o resultado da multiplicação desse número pelo conjunto dos números naturais. Quem já estudou o conjunto dos números naturais sabe que começa com 0, 1, 2 e é infinito. Portanto, os múltiplos de qualquer número será o resultado do produto desse número pelos elementos do conjunto dos números naturais. Ou seja, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2 é 10, 5 vezes 3 é 15 e assim por diante. Então, os múltiplos de 5 são esses números que estão aqui na tela. Da mesma forma, são os múltiplos de 12. Começa sempre com 0, porque 12 vezes 0 é 0. Depois 12, porque 12 vezes 1 é 12, e nós vamos sempre somando 12. 0 mais 12 é 12, 12 mais 12 é 24, 24 mais 12 é 36 e assim por diante. E os divisores? Para a gente entender o que são divisores, vamos relembrar aqui como se faz uma divisão, né? 16 dividido por 4 vai dar 4, porque 4 vezes 4 é 16 e 16 menos 16 dá 0. A gente diz que o 4 é o nosso divisor. O 16 é o dividendo, o 4 será o quociente e o resultado dessa subtração será o nosso resto. O que nós estamos procurando é esse número aqui. Nem sempre o resto de uma divisão vai ser 0, como por exemplo, se eu pegar o próprio 16 e dividir por 5, a divisão vai ter um resto diferente de 0. Aqui será 3, 3 vezes 5 é 15, 16 menos 15 é 1. A gente conclui que o 5 não é divisor de 16, porque o resto é diferente de 0. Então, o número A é divisor de B quando o resto da divisão de B por A for 0. Exemplo, 4 é divisor de 12, pois quando eu divido 12 para o 4, o resultado é 3 e o resto é 0. Então, a gente pode ver um exemplo aqui. Para você encontrar os divisores de um número, é interessante que você, em primeiro lugar, coloque 1, porque 1 divide qualquer número. 12 dividido para 1 dá 12. E outra coisa que você deve considerar é que o próprio número divide ele. 12 dividido para 12 dá 1. Na maioria dos casos, você vai ter no mínimo 2 divisores, que é 1 e ele mesmo, com algumas exceções. Então, nesse caso aqui, o 12, a gente começa escrevendo o 1, porque 1 divide 12, 12 dividido para 1 é 12. Aí a gente percebe que o 12 é um número par, então ele é divisível por 2. 12 dividido para 2 dá 6, então 6 também divide 12. Outro número que divide 12 é o 3, porque 3 vezes 4 é 12. Então, nesse caso, os divisores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Vamos ver alguns exemplos para ficar mais claro. Primeiro, vamos falar a respeito de múltiplos. Quais são os múltiplos de 11? Os múltiplos de 11 serão, começa com 0, né? Por quê? Porque 11 vezes 0 é 0. Depois, o próprio 11. Aí você vai somando 11, 11 mais 11 é 22, 22 mais 11 é 33 e assim por diante. Então esses são os múltiplos de 11. Da mesma forma, os múltiplos de 7. Começa com 0, depois 0 mais 7 é 7, 7 mais 7 14, 14 mais 7 21, 21 mais 7 28 e assim por diante. Então os múltiplos de 7 é só somar 7. Na questão 3, ele pede para a gente encontrar os divisores.
Então vamos encontrar os divisores de 16 e depois os divisores de 31. Como eu falei anteriormente, o 1 é divisor de todos os números. Então você já começa com 1 e o próprio 16. Como o 16 é um número par, obrigatoriamente o 2 vai dividir ele, porque 2 divide todos os números pares. Qual o número que multiplicado por 2 dá 16? Esse número é 8. Depois do 2, a gente procura aqui 3. Mas o 3 não divide 16, porque 3 vezes 5 é 15. E 3 vezes 6 é 18. Passa de 16. Então o 3 não divide. O próximo número a dividir o 16 será o 4. E o 4 multiplicado por ele mesmo dá 16. Então esses são os divisores de 16. Queria chamar a atenção de vocês para uma coisa. Observe que quando eu multiplico o 1 por 16, vai ter que dar 16. O 2 por 8 tem que dar 16. E o 4 multiplicado por ele mesmo, 4 vezes 4, 16. Na letra B, a gente tem os divisores de 31. Primeiro, como combinado, a gente vai sempre começar com 1. E ele mesmo, o próprio 31. Aí eu vou procurar um número que divide 31 sem deixar resto, além desses dois. A gente vê que o 2 não dá certo, porque o 31 é ímpar. O 3 também não divide 31. O 4 não divide 31. Aí você pode perguntar, até onde eu vou para encontrar? É importante que você pense no seguinte. Se eu vou procurar dois números que multiplicar desse, eu vou até a raiz quadrada dele, próxima dele. Então veja só. Quem é a raiz quadrada de 31? A raiz quadrada de 31 certamente é um número que não é exato, mas eu posso me aproximar o máximo possível dele. Vamos pensar um pouco. Se eu multiplicar 5 por 5, dá 25. Não chegou a 31. Agora aumentando um pouquinho aqui, 6 vezes 6 dá 36. Passou de 31. Isso significa que a raiz quadrada de 31 é um número entre 5 e 6, ou seja, vai ser 5, alguma coisa. Então isso significa que eu só vou procurar até o número 5. Se eu não encontrar um número que multiplicado por outro que dê 31, certamente não vai existir mais divisores. Então nesse caso o 2, como a gente já viu, não é, nem o 3, nem o 4 é divisor de 31 e nem o 5. Significa que a gente só tem dois divisores. Aí quando eu multiplico o 1 por 31, obrigatoriamente tem que dar 31. Continuando aqui, a gente tem a questão 4 que diz assim: Clodoaldo escreveu a sequência dos divisores dos números naturais em ordem crescente. Descubra qual é esse número completando os números que faltam. Aqui a gente tem uma listazinha que Clodoaldo fez, só que eu não sei quem é esse número que ele escreveu e ele deixou alguns números como pista. Então vamos descobrir esse número. Em primeiro lugar, a gente já sabe quem é esse número que está aqui, porque o 1 é divisor de todos os números e ele está em ordem crescente. Esse número que está aqui, a gente não conhece. É exatamente esse. Mas eu sei de uma coisa, que se eu multiplicar esse número 1 por esse, vai dar o valor procurado. Se eu multiplicar esse número por esse, também vai dar esse valor, mas eu não sei quem é. Agora, se eu multiplicar esse número 4 por esse, aí eu vou encontrar o número que eu estava procurando. Então muito simples. Então na verdade é só multiplicar o 4 por 14. Então o número procurado é 56. Aí agora sim a gente pode já colocar esse número aqui, porque a gente já sabe quem é. Aí a gente pode completar sem nenhum problema a nossa tabela, porque aqui esse número multiplicado por esse dá 56, 7 vezes 8, 56, então esse número aqui é 7. Já que essa lista está em ordem crescente, certamente esse número está entre 1 e 4. Como a gente já encontrou o número aqui, e a gente sabe que esse número é 56, e o 56 é um número par, então certamente o 2 divide esse número. Então qual é o número que multiplicado por 2 dá 56? Esse número vai ser 28. A próxima questão é uma questão da OBMEP que caiu no exame de 2015, nível 1. Eu sugiro que você que está assistindo pause o vídeo e tente responder ela e depois você na sequência vem ver a solução, ok? Então vamos lá. Já que você tentou, vamos responder a questão aqui da seguinte maneira: o número 4.580.254 é múltiplo de 7. Qual dos números abaixo também é múltiplo de 7? Veja, aqui a gente tem um quadrozinho mostrando que realmente esse número é múltiplo de 7. Por quê? Porque ele pegou esse número,
multiplicou por 7 e deu esse valor. Eu quero saber desses 5 números que estão aqui, qual deles também é múltiplo de 7. Observando cada número aqui, você percebe que eles são menores do que esse. Já que esse número é múltiplo de 7, se eu diminuir 7, eu vou encontrar outro múltiplo de 7. Fazendo a continha, a gente tem o seguinte: eu tenho 4 para tirar 7. Não pode, então eu vou tomar emprestado a casa das dezenas. Na casa das dezenas eu tenho 5. Tiro 1, fica 4. Essa dezena que eu tomei emprestado, ela vale 10 unidades, somado a 4 dá 14. 14 tirando 7, fica 7. Esse 4, vou repetir. Observando aqui, a gente vê que a letra C é o resultado que a gente estava procurando. Na questão 6, nós temos mais uma questão da OBMAP do ano de 2015, agora nível 2. A questão diz o seguinte: na malha hexagonal, a casa central recebeu o número 0 e as casas vizinhas a ela receberam o número 1. Em seguida, as casas vizinhas, as de número 1, receberam o número 2 e assim sucessivamente, como na figura. Quantas casas receberam os números 6? Observe que aqui, casa central 0, as casas vizinhas ao 0 recebeu 1, as casas vizinhas ao 1 recebeu 2 e as casas vizinhas ao 2 recebeu o número 3. Sugiro que vocês agora dêem uma pausa no vídeo e tentem responder essa questão. Eu quero saber quantas casas receberam o número 6. Observe que essas casas vizinhas, o 3 vai receber o número 4 e assim por diante. Então, dê uma pausa no vídeo e tente responder e daqui a pouco você volta para ver a resposta. Bem, já que vocês tentaram fazer, vamos responder aqui. Desse lado aqui eu vou colocar os números que estão em cada hexágono. E desse lado direito eu vou colocar a quantidade de hexágonos que tem os números em destaque. Tem quantos hexágonos com o número 1 escrito? Então vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 hexágonos com o número 1 escrito nele. Agora o número 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hexágonos escritos com o número 2. Agora, quantos hexágonos estão escritos com o número 3? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos 18 hexágonos. Aí com o número 4, nós não vamos fazer, porque não precisa. Já dá para perceber que existe uma sequenciazinha bem interessante. Veja que aqui é 6, aqui é 12, aqui é 18. Então aqui essa sequência é a sequência dos múltiplos de 6. Os múltiplos de 6 são 6, 6 mais 6, 12, 12 mais 6, 18, 18 mais 6, 24. Com o número 5, nós vamos ter 24 mais 6 é 30. E com o número 6, nós vamos ter 36 hexágonos que estão inscritos com o número 6. Então, esses são, na verdade, são os múltiplos de 6. Bem, eu agradeço pela atenção. Peço aos que não são inscritos no canal que se inscrevam e curtam